Abertura, Rui Lopes, variante Stein desatrasada, linha com bispo toma C6. Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, D6, entrando na Stein desatrasada, uma opção das brancas de tentar vantagem é bispo toma C6 agora. E depois de B toma C6, D4, E toma D4. Aqui pode ser capturado de cavalo toma D4, que aconteceu na partida Visser e Winantz. Na partida que vamos seguir, Niboyer e Winantz, as brancas, 1993, as brancas tomaram de dama. E após cavalo F6, os planos do grande mestre belga são muito interessantes. Por exemplo, se cavalo C3, bispo E7, bispo G5, H6, bispo H4, rocão, cavalo D7, bispo toma E7, dama toma E7, torre de H é 1, cavalo B6, dama D3, bispo G4, H3, bispo toma F3, G toma F3, dama E5, tentando um bloqueio na casa F4. Aí depois de dama D4, torre de A é 8, dama toma E5, torre toma E5, F4, termina o bloqueio e as brancas têm uma ideia de um contra-ataque pela coluna G. Por exemplo, torre H5, torre D3, torre H4, F5, impedindo que o peão G avance, torre F4, torre G3, torre toma F2, torre de E, G1, seguiu rei H8, torre toma G7 e o truque torre toma F1, torre toma F1, rei toma G7. Apesar do negro estar com o rei mais ativo e a debilidade das brancas mais próximas do centro, as negras ainda podem tentar a vitória, mas as brancas têm boas chances de empate com o jogo preciso. A estrutura de peões está muito quebrada. E5, que parece uma boa opção, segue C5, atacando a dama. E depois de dama D3, D toma E5, dama toma D8, rei toma D8, as negras perderam o roque e quebraram a estrutura de peões da ala da dama, mas ganharam o par de bispos. Cavalo toma E5, bispo E6, cavalo D2, cavalo D7, é uma manobra típica para tirar esse cavalo daí e melhorar o controle central. Cavalo de D, F3, F6, cavalo C6, rei C8, cavalo A5, bispo D6, e a partida acabou em empate depois de uma longa luta entre Formanek e Winantz, 1995, na Antuérpia. A partida principal seguiu roque, bispo E7, de novo tentando E5, talvez a opção tranquila que seja dama D3, apesar das negras terem vencido em Kivigenes e Winantz, Bélgica 2004. O Niboyer tentou mais agressivo E5, C5, a reação contra E5 é sempre essa aí, expulsando a dama branca, dama A4 cheque, bispo D7, dama B3, cavalo G4, bispo F4, roque H3, torre B8, dama D3, cavalo toma E5, as negras completaram o desenvolvimento, cavalo toma E5, bispo B5, C4. Interessante que era cavalo C4. C4 não é bom devido a D toma E5, dama toma D8, torre de F toma D8, bispo toma E5, bispo toma C4, e as negras têm clara vantagem, as peças estão bem melhor colocadas, as torres já nas colunas abertas, além do par de bispos. Então as brancas não deveriam ter jogado C4 ali, agora ficaram inferior e perderam após torre C1, torre D5, cavalo A3, bispo D3, bispo C3, C4, cavalo C2, bispo C5, cavalo E3, torre D7, torre D1, torre de D8, torre de AC1, torre E8, torre A1, F5, cavalo D5, bispo D6, bispo D4, C6, cavalo E3, F4, cavalo F1, a restrição das peças menores na luta do par de bispos é muito importante, bispo B4, bispo C3, bispo toma C3 e as brancas abandonaram.